Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vamos falar de reabilitação urbana e nestes anos em que as obras públicas estiveram praticamente paradas, é cada vez mais importante reabilitar os centros históricos das cidades. É o caso concreto aqui da Ribeira das Naus, em Lisboa, um local que é simbólico para a história de Portugal e diria para a história da economia portuguesa. É por isso mesmo que vamos falar do caso da Laros, uma empresa de albergaria velha que desde há vários anos aposta no negócio do mobiliário urbano e que, perante a crise das câmaras municipais, aposta cada vez mais nos negócios da internacionalização. Foram desenhados para resistir à chuva e ao vento, marcam presença de dia e de noite e tornam a vida nas cidades mais confortável. Seria difícil conceber uma cidade sem bancos de jardim ou sem luz pública, mas já pensou de onde vêm todos os elementos que decoram as cidades? Alguns desses móveis urbanos vêm desta fábrica em Albergaria Velha. Onde estamos agora é o cérebro da empresa, afinal de contas a parte criativa, onde as ideias acabam por nascer também. Nós temos aqui um corpo com 6 designers, um projetista, eu mesmo trabalho muito nesta área. Pedro Martins Pereira fundou a empresa de mobiliário urbano em 1988. Apareceu um concurso de fabrico de quiosques para a cidade de Aveiro. Aluguei umas instalações que estavam a cair, que eram as escolas antigas. Comprei máquinas a prestações, já tinha debaixo do olho. Desde essa altura, a empresa cresceu em Portugal e no mundo. Em 98, fabricou a sinalética da Exposição Mundial de Lisboa e já conquistou alguns prémios de design. Da zona de produção saem papeleiras e bebedouros, entre outros objetos que encontramos em ruas e jardins. Estacionamento de bicicletas, bancos de jardim, aqueles que são muito ergonómicos, é a linha que vendemos mais. Isto é uma zona de pintura. As peças são metalizadas primeiro, às vezes galvanizadas, têm as zonas ocas, e depois é que vem aqui pintar. A Laros quer diferenciar-se e aposta em nomes fortes do design e da arquitetura. Cisa Vieira e Souto Moura já desenharam vários objetos que a Laros fez sair do papel. E o próprio fundador garante não ter perdido o gosto para criar. O Pedro sempre gostou de desenhar. Sempre gostei de desenhar. E ainda cria peças? Sim, por exemplo, esta é uma peça desenhada por mim. Este é um quiosque que foi desenvolvido para peso da régua. São alguns quiosques por lá, que são modelos originais. As câmaras municipais ganham destaque no leque de clientes da Laros, mas com a crise nacional, a empresa tem sentido de perto a quebra nos negócios. A habitual demora nos pagamentos junta-se agora uma diminuição acentuada nas encomendas. A crise aí verifica-se e a solução que temos encontrado é uma solução natural, que é começarmos a exportar, portanto, a internacionalizarmos. Com a diminuição das obras públicas em Portugal, o empresário tem dado ao internacional toda a prioridade. Até há pouco tempo eu já atingia quase metade das vendas da empresa. Neste momento, este ano vai ser mais de metade. Será mais de 60%. A empresa mobilou recentemente a nova Baía de Luanda e as estações de serviço de uma autoestrada em Marrocos. O passeio de Recoletos em Madrid e a Medina de Casablanca também foram mobilados pela Laros. O mercado internacional garante o sucesso da empresa. Este ano a faturação global deverá atingir os 4 milhões de euros e permitir a manutenção da equipa de 42 funcionários. Eu nunca até hoje despedi ninguém. E, digamos, é uma preocupação. Quando as empresas estão a passar mais dificuldades, a solução não passa por despedir gente, passa sim por, muitas das vezes, contratar gente mais especializada em determinados campos. E ele paga bem? Posso dizer que sim. Posso dizer que sim. É claro que os ordenados não são os melhores, não se pode dizer isso, mas posso dizer que no dia 1 o ordenado está lá. Pedro Martins Pereira quer continuar a expandir a empresa e para isso vai regressar às origens. Há 25 anos criou a Laros depois de abandonar uma empresa familiar criada pelo avô. Eu entendi que tinha capacidade e criatividade para fazer coisas novas, diferentes. Era visto pela família como o sucessor da metalúrgica Alba, mas decidiu erguer um projeto do zero. O que é que pensa quando passa aqui e vê o edifício da família, a empresa da família em ruínas? Eu tenho que olhar sobretudo para a possibilidade que tenho de fazer renascer a marca. O designer garante que o espírito empreendedor que teve há 25 anos pode ser um exemplo nos tempos que correm. Eu comecei a empresa sem onde estão. Portanto, isto até é mais próprio de um período de crise, se calhar, não é?
Eu lembro por vezes quando falo com jovens que querem dedicar-se ao empreendedorismo, eles estão muito preocupados em onde é que vão buscar o dinheiro, como é que conseguem financiar-se. Eu dou este exemplo. É possível avançar desde que existam ideias, desde que exista alguma criatividade e muita capacidade de trabalho. A Laros apostou na diferenciação. Viu nas parcerias uma forma de criar objetos difíceis de copiar, pensados sobretudo no cliente. Laros significa andorinha em latim. A empresa de móveis tem conseguido passar ao largo da depressão económica. Aqui por trás está a Casa dos Bicos, hoje Fundação José Saramago. Ao lado estão prédios muito degradados, outros já foram reabilitados. E isto para lhe falar do negócio de reabilitação urbana de Rita Correia Figueira, que criou 3 empresas. Uma delas tem a ver com a hotelaria e ela atua no Porto, também em Lisboa. É hoje um caso de sucesso, mas já atravessou grandes dificuldades. Rita Correia Figueira percorre a Baixa do Porto, sempre atenta a uma nova oportunidade para investir. Quanto mais vai para o centro histórico, mais a mancha do vento é maior. Formada em Direito, foi advogada há mais de 20 anos. Em 2010 decidiu mudar de vida e começar a investir na reabilitação urbana. Dá-me imenso prazer reabilitar, olhar para aquilo que eram as ruínas dos prédios que comprei e ver o trabalho feito e o projeto feito. Isso dá-me imenso prazer. Não me teria dado muito prazer comprar uma parcela de terreno em Gaia, onde fosse, e fazer um prédio novo para mera especulação ou como mero investimento. A viver em Lisboa, decidiu investir no centro do Porto. Tenho um património edificado fantástico, classificado pela Unesco como património mundial e está decadente. Procurou parte do financiamento no Fundo Jéssica, um apoio da Comissão Europeia destinado à regeneração urbana. Comprou alguns prédios devolutos que remodelou. O objetivo era vendê-los totalmente recuperados. Eu tinha comprado 5. O investimento rondou os 600 mil euros. A ideia era reabilitar e vender. De facto, quando concluímos esta obra, caiu o governo, pediu-se auxílio internacional, o mercado imobiliário parou. Com a crise instalada, as dificuldades de acesso ao crédito à habitação aumentaram e a venda de imóveis caiu a pique. Vendeu-se um apartamento. De quantos? De 12 e 2 lojas. Começámos a perceber que teríamos que fazer alguma coisa para poder rentabilizar este ativo. Fomos buscar 2 marcas italianas de móveis transformáveis. Pensámos que isso poderia ser uma ferramenta de venda destes espaços que são pequenos, estes estúdios. São estes. Eles são multifuncionais. Infelizmente, apesar de pensar que isso seria uma ferramenta de vendas destes apartamentos, acabei por continuar a não conseguir vendê-los. A crise era muito mais profunda do que eu alguma vez imaginei e os bancos não financiavam crédito à habitação. Com o mercado imobiliário estagnado, encontrou uma outra forma de rentabilizar os ativos. Decidimos equipá-los e passar a explorá-los para turismo. Um apartamento como este pode, em meses bons, pode dar 2.400 euros por mês. O que, se estivesse num mercado de arrendamento normal, não daria mais do que 500 euros. Os apartamentos são alugados sobretudo por visitantes que procuram uma alternativa a um hotel convencional. We went to Santiago and then we thought to come to Porto just to visit the city and to have fun, maybe. Why this flat and not a regular hostel or a hotel? Because there were a kitchen and everything. I mean, the sitting room and the furniture was so nice in the photos and everything. And actually it was like this. This terrace was a very nice place in the city center, so it was really fantastic for us. Neste caso, a regeneração urbana permitiu criar 3 empresas, uma de recuperação de edifícios, uma de móveis e outra de aluguer. A reabilitação urbana pode criar várias oportunidades de negócio. Neste momento estão criadas as condições políticas e legislativas para se reabilitar.
Existe uma nova lei da reabilitação que agiliza todo o procedimento. A nova lei do arrendamento e um pacote de incentivos fiscais procuram também motivar a reabilitação. Uma coisa puxa a outra. O turismo no Porto tem puxado muito pela reabilitação, porque os centros da cidade, os turistas trazem oportunidades para os restaurantes, para as lojas, e portanto começa a haver uma dinamização diferente. Rita já tem em marcha o próximo investimento. Está envolvida num consórcio que vai remodelar o Palácio Conde de Azevedo, no Porto. Qual é que é o plano que existe para o edifício? São 19 apartamentos, vai ter uma loja, um café aqui na parte de baixo, e vão ser 19 apartamentos com tipologias entre o T0, o estúdio e o T2, e vai ser para a exploração turística. O investimento total ronda os 3,6 milhões de euros. O Estado português arrecadou quase 1 milhão com a venda do imóvel. A degradação dos centros históricos repete-se pelo país depois de anos de especulação imobiliária. Se pensarmos que cada um desses imóveis pode valer mais de 200 mil euros, será fácil perceber que só a capital tem cerca de 900 milhões de euros à mercê da chuva e do vento em tempos de crise. Como se vê nestes dois casos, há boas ideias, com certeza, mas persistem velhos problemas que atrapalham os empreendedores em Portugal. A burocracia, seja da administração central, seja da administração local, os problemas com os atrasos dos pagamentos, com os licenciamentos, com os concursos públicos, com a questão das rendas, tudo isto afeta quem investe no negócio da reabilitação das cidades. Em Lisboa, aqui no Campo das Cebolas, que dá acesso à Alfama, com tantos prédios degradados, mas também tantos turistas e problemas de estacionamento, ou no Porto ou noutras cidades do país, há claramente várias oportunidades de negócio para empreendedores, designers, construtores, até fundos de investimento ou bancos, se houver de facto uma aposta na diferenciação e numa política geral de reabilitação urbana. Temos aqui algumas, aquilo que na gestão se diz, as vantagens competitivas da Batalha de Aljubarrota, é diretor do Centro de Interpretação. Qual é a importância do 14 de Agosto? O 14 de Agosto simboliza a vitória dos portugueses sobre a vitória de Dom João I, da hoste de Dom João I, sobre a hoste de Dom Juan I de Castela, e daí resultar no reafirmar da independência de Portugal. Há claramente, isto marca um momento de mudança. É o primeiro passo numa mudança não só de mentalidades, uma mudança na mentalidade da sociedade portuguesa, de um período feudal. É, digamos, o virar de uma página, o início de uma dinastia. Um grande exército castelhano marcha em direção a Lisboa. Há fome, há a peste negra, há um país em bancarrota. Há um país em bancarrota, portanto há algum quase paralelismo à atualidade. Curiosamente, o CIBA, o Centro de Interpretação, tenta de alguma maneira chamar esse paralelismo numa época em que estamos em crise e chamar a esta época, chamar aqueles, os heróis, né, de então, Novas Pereira, Dom João I, chamá-los quase como se fosse para nos virem auxiliar neste sentido e tê-los como exemplos, ao fim e ao cabo. Caros Lobitos, o que é que vocês sabem sobre a Batalha de Aljubarrota? Que foi São Nuno Alves Pereira o comandante e que era na época de Dom João I. Os portugueses eram menos do que os castelhanos, mas ganharam, com a técnica de quadrado. Quais é que eram as armas que eles tinham na altura? Espadas, bestas, arcos e flechas. E foi assim que ganharam? Espadas.
Acham que foi fácil? Não, certeza que não. Há momentos que são decisivos na história de Portugal e este é um deles. A 14 de agosto de 1385, Portugal demonstrou que com liderança, com visão, com estratégia, com motivação das tropas, com a alocação dos recursos certos e de uma forma inteligente no terreno, foi possível vencer um inimigo que era muito maior. Hoje, na crise de 2013, precisamos aprender com o exemplo de Alves Barrota. Boa semana. Avançou no terreno! Algo para barrar, pequeno avanço, Dom João I procurou